você vai desenvolver uma mentalidade de águia empreendedora dessa forma? É realmente olhando para dentro, encarando seus processos e percebendo o que você precisa fazer para mudar. Então, esse vídeo não é sobre alguma teoria que eu li, é algo que eu estudei, mas eu vim trazer para vocês vivências, coisas que realmente eu vivi, na minha pele. Será que você já passou por algum desses perrengues que eu vou contar aqui? Então, vou falar de uma empresa onde eu fui a gerente e ela tinha como proprietários um casal, então um marido e a esposa. E a esposa gostava de gastar muito dinheiro, então ela usava a conta da empresa como se fosse sua conta pessoal. E o marido vinha atrás de mim, cadê o dinheiro? Pois o dinheiro estava com a mulher dele, né? Porque ela já tinha sacado, já tinha gastado, já tinha feito o que ela queria. Enfim, o problema é que isso começou a impactar nos funcionários, na administração da empresa, porque estava faltando dinheiro para pagar os colaboradores, dinheiro para imposto, dinheiro para as contas fixas como água e luz. Eu ficava assim com um receio quando eu escutava um carro chegando assim, um carro tipo uma caminhonete mais pesado, porque eu ficava com medo que iam cortar a luz, que iam cortar a água, porque sabe aquele negócio de ficar assim pagando conta só na época que tá para corte? Era isso que acontecia dentro da empresa. Tá? Às vezes não era pago funcionário, mas estava agendando tosa do cachorro no telefone, na frente de todo mundo. E os funcionários querendo dinheiro, e aí o dinheiro sendo enviado para outros fundos, outras coisas que não o pagamento deles. E isso vai detonando a tua equipe. Isso vai pulverizando aí os teus processos. De que forma você vai ter a confiança das pessoas que trabalham contigo? Se você não honra com os compromissos que você tem com eles. Então, sabe, eu enquanto gerente, eu consegui articular muitas coisas com os colaboradores porque eles acreditavam na minha palavra. E o empreendedor que devia ter a palavra, o dono que devia manter a palavra, não tinha. Então, se você tem colaboradores na tua empresa, honre esses colaboradores. Honre as pessoas que estão na lida contigo. Eu não tenho colaborador, mas de repente tem alguém que te dá suporte. Honre essa pessoa também. Então, se você tem um compromisso, mantenha esse compromisso. Porque, olha só, esse comportamento, ele impacta diretamente nos resultados da empresa. Outro dia eu estava falando com um cliente que falou que ia parar com o convênio da empresa dele. Mas o convênio era responsável por 70% do faturamento da empresa dele. E aí, então ele só resolve parar com o convênio e não pensa em mais nenhuma outra alternativa? Como é que ele vai suprir essa lacuna dos 70% se ele acaba com aquele convênio? Então, quando você pergunta para a pessoa, ela diz, não tem nada de errado. Tá, mas e aí, o que você vai fazer para constituir o restante daquele faturamento? Porque as contas continuam vindo, os boletos continuam vindo. E para você ver como é que a mentalidade do empreendedor é importante, eu vou te falar de uma história de uma empresa que provavelmente você já ouviu falar. A Starbucks, aquela empresa de café, uma das cafeterias mais famosas do mundo. Então, quando ela começou lá em Seattle, nos Estados Unidos, como uma empresa bem pequenininha. Tinha um senhor chamado Howard Schultz, que trabalhava para uma empresa de utensílios domésticos. E ele fez uma visita nessa cafeteria. Quando ele entrou, ele achou muito legal. Era uma cafeteria pequenininha, mas que proporcionava uma experiência de café muito boa. Ele se apaixonou tanto que ele resolveu trabalhar ali. Mais tarde, ele foi visitar umas cafeterias lá na Itália e se impressionou com a experiência que era oferecida para os clientes de lá. Ele pensou assim, por que não a gente fazer uma coisa dessas lá em Seattle? Trouxe a ideia para fazer um café latte e o pessoal assim da Starbucks não gostou muito ali, os donos, né? Mas fizeram meio a contragosto,
foi um sucesso, mas não, isso aqui vai mudar o foco dos nossos negócios. Alguém já deve ter ouvido falar uma frase assim, né? E não vai dar certo. E ok, sabe o que o Howard fez? Saiu, né? Se não é compatível mais com os valores, com as ideias que ele tem, então não é para ele. Ele saiu e fez a própria cafeteria. Nessa cafeteria, ele implementou essas mudanças que ele tinha muita vontade de fazer na Starbucks. O que aconteceu? O negócio foi um sucesso. Então as pessoas vinham experimentar aqueles cafés diferentes que ele estava oferecendo. O que aconteceu? A Starbucks perdeu o sentido e foi ser oferecida ali para o Howard, que comprou, é claro, e agora vocês já sabem que se deu na história, né? Mais aí de 30 mil lojas espalhadas pelo mundo. Então ele conseguiu implementar com grande sucesso todas aquelas ideias que ele tinha acerca do café, processos e também a sua mentalidade de trabalhar com as pessoas. Ele poderia ter ido na vibe lá dos proprietários da primeira Starbucks, ok, né? Então vamos fazer só assim, é isso que nós temos, é isso que nós conhecemos e não vamos mudar nada. Mas a mentalidade dele e as ideias foram muito mais fortes e garantiram o quê? Sucesso. Então isso é que a gente fala de correr os riscos calculados, porque ele apostou numa ideia que deu muito certo. E quando a gente fica com aquela ideia assim na caixa, que mas isso aqui vai dar trabalho, ou isso aqui vai mudar completamente o foco da nossa empresa, às vezes é a questão que você precisa fazer que vai te diferenciar das outras empresas, dos outros negócios. Então, se você já tem um negócio, pense, qual é o seu grande diferencial perante aos seus concorrentes, perante as outras organizações que estão aí ao seu redor? Qual é o teu diferencial? Se você não conseguir identificar qual é o seu diferencial, você precisa buscar você precisa criar um diferencial para que você possa se destacar de alguma forma no mercado, senão você só vai ser mais um, ou vai ser o quê? Uma cópia, né? Você quer ser uma cópia, quer ficar sendo conhecido como, esse ali copiou a ideia do outro que estava ali do outro lado da rua. A gente vê muito isso nos empreendimentos. Alguém abre uma loja na esquina e daí do outro lado abre uma outra loja do mesmo segmento, né? E as pessoas, elas precisam se reinventar. Então, se você quer copiar a ideia do outro, qual vai ser a grande inovação que você vai proporcionar? Porque não é só copiar, eu preciso fornecer uma experiência, eu preciso fornecer algum diferencial para que o cliente opte a vir ao meu estabelecimento e não ao do concorrente. Então, que tipo de empreendedor você é? O empreendedor que inova ou o empreendedor que copia?